Só pela obra de Cristo. Porque assim, quando fala de obras no livro de Romanos, se fala a obediência da lei. E obedecer à lei é obras, de alguma forma, é uma tentativa de você, diante de Deus, não ser taxado como pecador e condenado, não ser taxado como réu. Porém, é importante dizer que o salário do pecado é a morte e todos os homens são pecadores, são verdades defendidas no livro de Romanos. Todos os homens são pecadores, independente se é judeu ou gentil. E o salário do pecado é a morte, logo todos pecaram e todos morrerão. Mas para que seja justificado e salvo, só a fé pode resolver esse estado de réu para justo. Existe uma responsabilidade social daquele que é justificado, existe uma vida no Espírito Santo e não na carne, e existe uma salvação do que o livro chama de Israel. A dúvida é, o capítulo 9, 10 e 11 está falando da salvação de um Israel segundo a carne, pela descendência de Abraão, um povo eleito, escolhido por Deus, ou está falando da salvação de um Israel no sentido figurado daqueles que se tornou igreja. Então o Israel de Deus hoje não é um povo em um determinado lugar. O Israel de Deus hoje será todos os crentes que estão unidos em Cristo. Aí vem esse debate na próxima aula para a gente conversar. Vamos seguir ainda essa questão de esboço da carta aos Romanos. A gente trabalhou do 1 ao 8 na aula passada. A gente vai pular o capítulo 9, 10 e 11 para debater e discutir um grupo contra o outro. E a gente vai trabalhar hoje a quinta divisão aí, que é a exortação para uma vida prática, do 12 ao 16. Lembra que do 1 ao 3 foi falado sobre a condenação de todos estão condenados. E do 3 ao 5 foi falado a respeito da justificação pela fé. Não adianta, o homem é justificado pela fé. E do 6 ao 8 é falado de uma vida nova que os salvos têm apenas em Cristo e devem viver uma santificação e morrer para o pecado. A dispensação de Israel é tratada no capítulo 9, 10 e 11, e a exortação para uma vida prática em Cristo de obediência, algumas recomendações do capítulo 12 ao 16 que a gente vai ver ainda hoje. Lembrando que várias bíblias de estudo apresentam o esboço de Romanos de forma diferente. Eu até apresentei na aula passada um esboço bem diferenciado, baseado em justiça de Deus, promessa de Deus, plano de Deus. E aí é importante a gente observar que há uma visão geral nesse aspecto, né? No capítulo 1 nós vamos encontrar o desejo de Paulo, mas vamos encontrar também o evangelho de Deus, a ira de Deus, que vai até o capítulo 3, versículo 20, e vai ser tratado também sobre a graça de Deus até o capítulo 4, do 5 ao 8 a promessa de Deus, do 9 ao 11 o plano de Deus, envolvendo judeus e gentios aí no debate, e o capítulo 12 e o 15, a transformação de Deus para viver uma vida de amor, e o propósito do ministério de Paulo, que vai do capítulo 15 ao capítulo 16. Essa divisão aqui eu já tinha mostrado na aula passada, e essa aqui eu venho acrescentar porque é outra divisão que existe no livro de Romanos, do capítulo 1 ao 8, do 9 ao 11 e do 12 ao 16. Então há uma divisão voltada para o argumento em defesa da justificação pela fé do capítulo 1 ao 8. Primeiro ele diz, o pecado existe também as obras da lei, só que as obras da lei não atendem à expectativa de justificar o homem, e sim de mostrar que o homem não é capaz. E aí essa divisão ela é trabalhada do capítulo 1 ao 8, mostrando que a justificação do homem para a salvação só é feita através da fé. E aí vem a discussão a respeito do que Deus tem para Israel. Qual é o plano de Deus para Israel?
é que eles tragam Jesus e pronto? Ou que ele já tenha, dentro daquela promessa feita a Abraão, bendita será toda a família da terra por causa de ti. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será que é isso que está sendo debatido? A relação de Israel com o plano de salvação? E aí vem questões práticas da vida cristã, falando sobre consagração, amor, liberdade, submissão e o tratamento com as pessoas, do capítulo 12 ao 16. Se a gente fosse trabalhar em forma de pergunta, seria basicamente assim: 3 perguntas fundamentais. Como o homem pode se tornar justo para com Deus? Isso é uma pergunta interessante. Aí a resposta, Paulo está respondendo do capítulo 1 a 8. Qual a participação de Israel nessa história toda? Aí ele está respondendo do capítulo 9 ao 11. Aí quais as manifestações práticas no dia a dia de quem realmente foi justificado pela fé? Aí a resposta está no capítulo 12 ao 16. Quer dizer, o livro de Romanos é possível você entender ele de uma forma total, para depois entender de uma forma minuciosa nos detalhes. Ninguém vai dormir e acorda sabendo disso, tem que estudar. Esse negócio de um pessoal chegar dizendo assim: olha, Deus me revelou uma palavra que eu vou trazer para vocês aqui. Olha, pode ter certeza, isso vai vir revelamento, visagem, sabe, uma distorção muito grande, uma profetada muito grande a partir daí. A palavra que Deus tem para a sua igreja está escrita. Agora, se a partir do que está escrito for feito ministração, tirando lições proveitosas a partir do que está escrito, aplicando a nossa vida hoje, aí é outro detalhe. Mas esse negócio, Deus mandou uma palavra agora, agora Apocalipse tem o capítulo 23, 24, Atos tem o capítulo 29, Mateus agora tem o capítulo 29, então o que é que está acontecendo aí? Está acrescentando a palavra de Deus a mais coisa? O que é palavra de Deus para esse tipo de gente? Que tem que estar toda hora revelando. Inventaram uma história de palavra escrita e palavra revelada. E aí ficaram mais com a revelada porque não precisa estudar. É só esperar descer. Pois é. Tome cuidado com esse tipo de profeta. É só ler Jeremias 23 que vocês vão entender. E Deuteronômio 18, que fala sobre esses profetas. A minha estrutura que eu vou trabalhar hoje da aula é a vida cristã na prática para quem é justificado, para quem é salvo, para quem está em Cristo. Lembra que no capítulo 8 diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito? Não andar segundo a carne é em relação às paixões, aos desejos, à carnalidade. E andar segundo o Espírito é de acordo com a santificação e a obediência. E aí agora a palavra consagração aparece no capítulo 12. Lembra que no capítulo 12 começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui há uma convocação para uma dedicação a Deus por causa da sua paixão em ter enviado seu Filho para morrer por nós, para nos salvar. Então, racionalize seu culto. Analise o que Deus fez por você e entenda o quanto é importante você se consagrar para Ele. Esse é um culto racional. Racionalize esse culto. Não se conforme com este mundo. Não vá seguindo o curso desse mundo, que é pagão e profano. Mas, à medida em que você vai conhecendo a vontade de Deus, você vai sendo transformado pela renovação do vosso entendimento. E aí ele vai falar a respeito de uma vida de amor, de fervor, através dos dons dados por Deus. A partir do 3 ele vai dizer: porque pela graça que me é dado, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé
que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e em todos os membros tem a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Entendi. Ou o que exorta, use esse dom para exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, presida com cuidado, e o que exercita misericórdia, faça isso com alegria. Cada dom distribuído deve ser feito conforme a medida da fé e conforme o que o próprio dom recomenda. Então isso aí já desperta como deve ser uma vida fervorosa através dos dons. E depois, a partir do 9, vai falar uma vida voltada para o amor. Então é uma vida de fervor e é uma vida voltada para o amor. Você tem percebido dois grupos de cristãos que falam muito de amor, mas não buscam o fervor? Que outro grupo de cristãos que fala muito do fervor, do fogo, do fervor, mas busca pouco o amor? Aqui eles vai fazer o seguinte: até o 8, seja fervoroso no espírito e se dedique aos dons, se consagre a Deus e busque a perfeita vontade de Deus. Porém, vocês não podem esquecer de uma vida dedicada ao amor e o relacionamento com os irmãos. A partir do 9 ele vai dizer: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí ele vai dizer o 11: não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Observe que o fervoroso no espírito sem amor fica uma coisa muito, como é que eu posso dizer, incompleto e perigoso. Porque o tempero da fé é o amor. Fé sem amor e amor sem fé não vai adiantar. E aí ele vai encerrar o capítulo 12 falando a respeito de alegria, de oração, falando a respeito de vingança e falando a respeito do inimigo. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, porque a vingança pertence a Deus. E aí no versículo 21 finaliza o 12 dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Isso só é possível tendo humildade, consagrando sua vida a Deus e se enchendo do amor, para que haja hospitalidade, assistência, para que haja uma dedicação plena em fervor e amor. No capítulo 13, ele vai trabalhar não só o tema consagração, ele vai desenvolver o tema submissão. E aí entra um assunto que a gente não gosta muito de debater, mas precisa, a respeito do poder e do governo aonde nós moramos. Entra a ideia política aqui, porque há uma necessidade de viver uma vida social em amor, vigilância e pureza. Amor, vigilância e pureza na vida social. Mas a palavra-chave aqui é submissão. Submissão a pai e mãe? Sim. Submissão às autoridades espirituais? Sim. Mas submissão também aos governantes. E olha como vai dizer: toda alma seja sujeita aos poderes superiores, porque não há governo que não venha de Deus, e os governos que há foram ordenados por Deus. Por isso, quem resiste aos poderes resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer aos governos? Faze o bem e terás louvor dela, porque o ministro, o governo, ele é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz
inutilmente a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitas, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Porém, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. E depois vai falar de amor, pureza e vigilância de novo. Observe como a palavra amor vai levar em consideração a consagração, a pureza, a submissão, a tolerância e a vida com Deus de uma forma geral. Mas o que é que podemos dizer a respeito de submissão aos governos, às autoridades? Até que ponto nós, como cristãos, devemos apenas orar e não apoiar os governantes? E nós não temos um sistema de governo que Paulo tinha na época. Paulo tinha na época, qual é o sistema de governo? Era socialista, presidencialista ou era imperialista? Imperialista. E no governo imperialista, como é que funciona? Tem um imperador e ele comanda tudo e determina tudo, embora o sistema romano tinha um senado que a gente copia no governo presidencialista essa ideia de senado para, de alguma forma, fazer uma avaliação do que o imperador está fazendo para poder tomar algumas decisões. Mas naquela época a coisa era tão maligna que, quando o imperador impunha sua autoridade sobre o Senado fazia tudo o que o imperador queria, principalmente se ele fosse perverso. Mas às vezes acontecia o Senado se voltar contra o imperador, derrubá-lo para poder colocar outro que já estava dentro do esquema. E esse tipo de maldade sempre vai existir no meio dos homens. Porém, Paulo estava dizendo: vamos nos submeter. Mas quem lê Apocalipse, viu? Alzemar, quem lê Apocalipse? Não gosto de ler, não. Gosta não, né? Quem lê Apocalipse... Eu entendo. Posso continuar? Obrigado. Quem lê Apocalipse vai perceber que os irmãos estão debaixo de uma perseguição muito grande, e a linguagem utilizada é uma linguagem só para os crentes da época entenderem de fato qual é o plano de Deus debaixo de um governo opressor para aqueles que não abrem mão da fé, e que mesmo morrendo eles não estão perecendo, não estão perdendo, eles estão ganhando, porque aqueles que estão morrendo em Cristo e sofrendo por Cristo, há algo especial, a coroa da vida, a cidade santa esperando por eles. Na verdade, o Cristo que estava na cruz, ele não foi derrotado, ele triunfou, e ele aparece no meio do trono sendo adorado no céu. O Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e está vivo, e eles recebem essa mensagem debaixo de uma opressão muito grande. A pergunta é: até que ponto o crente deve obedecer um governo opressor? E até que ponto a gente pode entender que aquele determinado governo foi Deus que colocou ou não? Tem um governo que parece bom, aí esse foi Deus. Tem um governo que parece ruim, aí esse foi o diabo que colocou. E quando é que a gente vai dizer que foi Deus ou que foi o diabo, se é a gente que está votando? No governo que nós temos, no sistema que nós temos, nós fazemos a votação. Aí a gente pode dizer que a voz do povo é a voz de Deus? Então, assim, nós temos leis aqui e nós temos que submeter a lei. E o detalhe é esse: não é obedecer ao presidente, ao governador, são aos decretos que são estabelecidos, inclusive impostos que são colocados para que a gente venha pagar. Nesse caso aqui, até sonegar imposto, até denegrir o nome de governante, acaba se tornando pecado, porque aqui está dizendo: a quem honra, nós devemos honrar; a quem cobra tributo, a gente tem que pagar. O texto deixou muito claro aqui. Então, honrar
Não por causa dele, mas honrar por causa Deus permitiu que ele estivesse lá. É pela função que ele está exercendo e não pela pessoa dele. Se ele tiver o respeito à função. Se ele tiver 19 dedos, respeito. Se ele tiver 20, respeito. Se ele tiver cabelo, respeito. Se ele tiver barba, respeito. Não é o nome da pessoa nem o partido que ele representa, mas é a autoridade que ele está representando ali. O texto está dizendo: não, mas tem uma mulher na prefeitura, tem que respeitar porque ela representa a autoridade. Não, mas tem um homossexual no governo. Independente do que seja a prática da vida dessa pessoa, catimbozeiro, homossexual, e que não gosta de igreja, no que for, essa pessoa tem que ser honrada de acordo com as escrituras. Agora, até que ponto nós vamos nos submeter a determinados decretos? É honrado no sentido de respeitado. Honrado no sentido de respeitado. Inclusive, se houver leis estabelecidas na cidade que você mora, no estado ou no país, e você disser que não vai obedecer à lei só porque não gosta do governante, você está errado. A lei deve ser cumprida porque a lei está sendo estabelecida para a ordem social. Vou dar um exemplo muito prático. Digamos que a partir do ano que vem se estabeleça a ideia de ter um terceiro banheiro nas escolas, nos supermercados, nas praças. Esse terceiro banheiro é para a turma LGBTHIJLMNOPQ. Aquela turminha que não é do sexo A e B, é do resto do alfabeto todinho. Então, se tiver assim, olha, A e B nessa porta e o resto do alfabeto naquela porta ali, você vai entrar em qual? Eu vou entrar Na A ou B? eu vou entrar Na A ou B? Porque as outras lá não tem nada a ver. Não tem nada a ver com você. Não é? É dos advogados. Aí é claro, masculino, feminino e o resto. Não é? Só que você tem o direito no Brasil de protestar. Aí até que ponto protestar, discordar, você está indo contra a escritura? Quando num governo imperialista você não pode protestar que você é preso. No governo socialista é muito parecido. Qual é o governo socialista que aceita um protesto? Me diga aí algum? Nenhum. Então, quando a gente olha para o governo presidencialista, que é o nosso, é o único que aceita legal o direito de protesto. Agora tem que saber protestar. Oi? Chama também da democracia. Porque a democracia, ela vem do povo, o direito de poder opinar como o seu país está governando. Escolhe quem vai representar o povo e também demonstra satisfação ou insatisfação. Agora, até que ponto o que você fala e a forma como você faz está desonrando a autoridade, a pessoa. Talvez a mídia ela exagere, a internet ela dá liberdade demais para a pessoa falar o que quiser. Aí o Supremo Tribunal Federal e os juízes estão de olho no que você escreve, no que você fala em relação a racismo, a homofobia, em relação a credo religioso, a denegrir a imagem de alguém. Tudo isso está sendo fiscalizado, monitorado e o cerco está se fechando e pode certeza, os crentes eles podem ser atingidos ou não. Ou eles têm uma maturidade para poder discordar de uma forma madura e de uma forma equilibrada dentro da lei, ou vai falar do jeito que quer, do jeito que pensa e aguentar as consequências. Então o que nós estamos colocando aqui é que o Brasil está polarizado entre um grupo que pensa de um jeito e outro grupo que pensa do outro, e para que esse grupo eles tenham paz, eles precisam entender a palavra respeito, entender por que o outro é diferente e deixar seguir cada um o seu rumo. Até que esse tipo de sentimento aconteça, muitas coisas podem decepcionar a gente daqui para frente, tanto de um lado como do outro, desse negócio que chama de direita ou chama de esquerda, né? É justamente isso, né, Gil? A Bíblia ela nos apresenta quando fala nessa questão política, né? De que nós, ela deixa bem claro que nós temos os nossos deveres, né, como
como sociedade, como cidadão, mas ela me deixa bem claro que a gente tem um limite nesse quesito, né? Nós não temos um papel político, né? Nós temos um papel incluído dentro do plano de Deus, de Jesus, para unir todos os povos e proclamar o seu nome, né? Para que as pessoas sejam salvas. Essa é a missão do crente. A igreja, ela não foi convidada para governar um país, para governar uma cidade, para governar um estado. Mas é possível que alguém crente assuma o governo de uma nação, um estado, uma cidade. É possível, como também de uma empresa. Agora, não vou fazer da empresa uma igreja, não vou fazer da cidade como se fosse Jerusalém, colocar só pontos religiosos ali em questão. Há uma necessidade de amadurecer a ideia do que é a função em si, de um vereador, um deputado, um senador, de um prefeito, um governador e um presidente, e fazer de acordo com a Constituição, influenciando o bem comum. O bem comum envolve honestidade? Sim. Envolve o cumprimento da lei em relação a punir quem está errado e absolver quem está certo? Sim. A questão dos gastos públicos, reduzir para poder melhorar a situação da nação, tendo a noção disso, a pessoa ajuda. Mas quem está entrando, na maioria esmagadora, não entende o que está fazendo. Principalmente quando a gente pensa em vereador. E o camarada que se candidata a vereador, que só vendeu banana na vida, só vendeu sorvete, que matava a galinha na feira, mas quer lá se candidatar, aí sabe pouquíssimo da vida, mas entra. Aí quando entra no sistema não sabe nem para onde vai, nem de onde veio. Aí quem vai orientar dentro de um esquema arquitetado para além de banana ter laranja. E da laranja vai só um caroço para quem entrou e o resto vai para o partido político. Eu não preciso estar falando muita coisa para vocês entenderem como é que funciona. Melão, né? Por isso que termina no melão. Então assim, cuidado para não estar defendendo pessoas e partidos como quem está defendendo o Evangelho. Não é porque ninguém na política representa Jesus e o Evangelho, porque é política. E se política fosse uma coisa inteira e plena, não teria partidos. Se é partido é porque não está inteiro, né? É partido. Não é verdade? Então vamos lá. Como aqui a gente está falando de doutrina, tem que falar a respeito disso, né? E aí, no capítulo 14, a gente já vai entrar na ideia de tolerância e liberdade. Como é que essas palavras se encontram dentro do sistema que nós trabalhamos na sociedade? Amar e respeitar o próximo faz todo o sentido na vida cristã. Não precisava alguém estar impondo respeito para poder ser respeitado. A gente já entendeu o outro como superior a nós. Você trata com desrespeito um superior a você? Então a Bíblia já parte desse princípio de que a vida cristã, ela é uma percepção de humildade tão plena que eu devo olhar para o outro, independente de quem seja, como se fosse meu patrão, meu pai, alguém superior a mim. Interessante. Não é? Porque às vezes você tem um tratamento com uma pessoa, mas aquele cara que está lá vendendo balinha no sinal, que está limpando para-brisa, né? O cara que está catando lixo na frente da sua casa. Agora bota aí. A visão de tratar essas pessoas, né, de maneira respeitosa, Sim. Que é o básico, e até ter esse pensamento, né, de ver essa pessoa como superior a nós. Se uma pessoa gari, ele joga lama na sua calça, né? Aí você diz o que com ele? Aí se um policial passa de moto e mela, tu diz o que com o policial? Mela de novo. Né? Rapaz, eu gostei até da lama aqui, que eu dou vontade, não é? Então assim, a gente olha para uma autoridade, alguém superior, e a gente trata como? Vou dar um exemplo. Você tem sua mãe e você tem seu filho. Aí seu filho pisa no seu pé e sua mãe também. Como é que você vai tratar os dois? Não é? Você tem um filho e você é superior ao filho. Quando você é superior, você grita, você fala alguma coisa à vontade. Agora, quando está se tratando de alguém que é superior a você, que eu estou imaginando que a mãe é,
né? Pelo menos a minha é superior. Vai mexer com a minha para você ver. E aí, no final das contas, como é que você vai tratar? O sentimento no capítulo 14 é a gente olhar para o fraco como alguém precioso para Jesus. E Jesus me deu força, não foi para eu humilhar o fraco, foi para eu socorrer o fraco. A sua força não é só para você, é para você e outro que vai aparecer na sua vida. É incrível isso, né? E aí a gente vai ler o capítulo 14 assim. Ora, o versículo 1. Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, já o outro que é fraco come legumes. Realmente, que come legumes eu acho muito fraco. Eu não quero um churrasquinho, uma carninha, eu acho muito fraco. Eu respeito o vegetariano, mas eu acho muito fraco. O que come, não despreze o que não come. Me perdoe, isso foi uma lapada em mim, né? E o que não come, não julgue o que não come, porque Deus recebeu por seu, tanto um quanto o outro. Olha que coisa interessante da palavra respeito. Eu fico imaginando aqui as denominações. Corta o cabelo ou não corta? Usa calça ou não usa? Mulher prega ou não prega? Depila ou não depila? Pinta ou não pinta? Fura ou não fura? Não é? E aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente fica imaginando: existe um grupinho exclusivo, mais santo e mais próximo do céu nesta terra? Às vezes, quando o cabelo é comprido, a língua é também, né? E aí, ou vai cortar uma coisa ou vai cortar outra. É melhor o cabelo. Quem crê, diga amém. O versículo 4 vai dizer: quem és tu que julgas o servo alheio? Mas também aí acredito que entra o respeito também com quem faz dessa forma. É. Por exemplo, a gente foi para um evento. E lá, uma das meninas que pregou, ela só usa roupa com poste, ela só usa saia e blusa de manga. E ela estava pregando, ela pregou a palavra de Deus realmente e falou sobre que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas assim, as pessoas que estavam do meu lado julgavam tanto a menina por esse estereótipo dela que a gente não sente amor ali, sabe? Sim. Eu acredito assim, que se ela se veste daquela forma, respeitar. Ela respeitar E um não impor ao outro. Exatamente. E tipo assim, não ligar isso a querer ser santo demais, a querer ser perfeito. Não, é a forma da pessoa. O 4 vai dizer aqui: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai? Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Não é incrível isso? As pessoas que dão valor a um determinado dia, como um dia maravilhoso, tal. Tem gente que não gosta da segunda, tem gente que gosta do sábado. Tem gente que foca demais em questão de aniversário. Tem gente que se preocupa com festa junina, Natal, Ano Novo, essas coisas. E na época de Paulo também tinha aquelas festividades, aqueles dias consagrados, que era um abrigo quem quebrasse a consagração desse dia. Observe o 7, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. É muito interessante essa ideia de olhar para o outro com humildade, com respeito, com tolerância, e do jeito que eu quero a minha liberdade, eu também respeitar a liberdade do outro. E onde é que a minha liberdade termina? Onde começa a sua. É por aí o raciocínio que na Bíblia nós vamos encontrar. E aí vai encerrar o capítulo 14, mais ou menos assim: tu tens fé, o versículo 22. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Porventura, aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado.
Aqui está falando a respeito da ideia de comida, né? E a respeito de bebida. E aí a dúvida, se determinada comida não pode se comer, determinada bebida não pode se comer. Eu já fui em lugares, eu fiquei de alguma forma surpreso, escandalizado, porque eu vi alguns pastores bebendo uma cerveja, bebendo um vinho, um uísque, um negócio assim, no período de intervalo, né? Aí eu fui perguntar para o meu pastor que estava na e aquele negócio ali, pode? Assim, ele pensa que pode, mas na minha igreja não ensino assim não. Mas não é da mesma convenção da gente? A gente não está na mesma convenção? Como é que um pastor ele entende que pode beber? Porque ele entende que a bebida não é o pecado é a embriaguez. Então, se pode beber uma coca e não se embriagar, se pode beber um vinho, uma champanhe, se pode beber uma cerveja ou qualquer outra bebida e não se embriagar, então pode. Na cabeça dele é basicamente assim. O escândalo é do fraco que não tem o conhecimento da verdade. Mas aqui vem dizendo, se o nosso comportamento escandaliza o irmão, está no versículo 13, né? A gente está escandalizando alguém, então é melhor a gente evitar. Diz assim o versículo 13: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço nem escândalo ao irmão. E aí, nesse ponto, a gente precisa entender o outro, tolerar, e a gente precisa tomar cuidado da nossa liberdade para não atingir o outro. Até que ponto da liberdade? Ele está fazendo aqui usando o exemplo do alimento, mas isso pode ser colocado em qualquer assunto. Em qualquer assunto. Então, observe, uma vida de amor e fervor através dos dons, capítulo 12, palavra-chave, consagração. Amor, vigilância e pureza na vida social, mas a palavra-chave é submissão. Submissão que passa pela vigilância, que passa pela pureza, que passa pelo amor. Amor a Cristo, submissão à autoridade. Vigilância para que vivam a vida de pureza, porque tem coisas que nos dão direito a fazer, mas que de acordo com a nossa fé não convém fazer. A gente tem que ter cuidado em relação a isso. Capítulo 13. Já o capítulo 14, amar e respeitar ao próximo nesse convívio social, considerando a balança da tolerância e da liberdade. E por fim, o capítulo 15 ou 16, o exemplo de Cristo e o exemplo de Paulo para uma vida voltada para a missão, porque vida e missão andam juntos até o fim. No capítulo 14, ou melhor, no capítulo 15 diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, para que cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Meu amigo, é um nível muito elevado. E qual é o exemplo desse nível elevado de humildade, de renunciar a si mesmo em prol do outro? O 3, ele vai dizer: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então ele vai tratar aqui de Cristo como um exemplo de paciência, o exemplo de humildade, o exemplo de renúncia. Então, aqui nós temos o exemplo de Cristo e nós temos o exemplo de Paulo no capítulo 16. Se Cristo, ele é o exemplo para nós no que diz respeito à consagração, submissão, liberdade e obediência e renúncia, logo nós vamos olhar para Jesus não como um rei, um leão, mas como um cordeiro que estava disposto a morrer. E aí o versículo 14 do capítulo 15 ainda, Paulo vai dar o seu exemplo próprio. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que
seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obediente os gentios por palavra e por obra. Então, é claro, o exemplo que Paulo também dá aqui é que, apesar de ele ter falado algumas coisas duras, ele está agindo com humildade, com respeito, tanto com os judeus como com os gentios, tratando cada um por igual, sem superioridade. Por fim, o capítulo 16, nós vamos encontrar aqui, basicamente, saudações, recomendações. E aí ele vai dizer, no versículo 1, recomendo-vos, pois Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja e está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa de que vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Quer dizer, tem uma irmãzinha aqui que muito me favoreceu, já favoreceu e hospedou muita gente, então eu estou enviando a vocês, por favor, trate ela assim, de forma digna, de forma honrosa. Isso, e aí no versículo 3 vai falar daquele casal missionário honroso, né? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo não morreu porque Priscila e Áquila não entregou. Quer dizer, poderia Priscila e Áquila morrer por não entregar Paulo, mas Deus livrou a todos, né? Aí saudai também a igreja que está em sua casa, saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós, saudai a Andrônito e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai Amplias, meu amado no Senhor. E aí vem dando nomes e nomes, e aí encerra nessa parte do versículo 24, não, do 22, que fala de quem escreveu. Eu, Técio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Poxa, mas não é Paulo, a carta de Paulo? Sim, Paulo é o autor, mas ele pode ter um manuense, um escriba que vai escrever por ele. Dizem que Paulo tinha um problema sério de vista e às vezes isso atrapalhava muito ele no que diz respeito a escrever, né? Aí tem vários comentários a respeito disso, inclusive o 22. E aí, é claro, algumas cartas Paulo não escreveu, outras ele escreveu do próprio punho, e ele vai dizer, eu, Paulo, do meu próprio punho estou escrevendo. O 23 vai dizer, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja, saúde Verastro, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, e amém. Saudação de Erasto, no caso Erasto era tesoureiro de Corinto, né? Sim. Está escrevendo de lá, né? É verdade. E aí é claro, bem observado, né? Erasto, ele era de Coríntios, e a probabilidade muito grande de Paulo estar escrevendo no inverno de 57 ou 56, um desses 2 anos aí, de Coríntio, e escrevendo essa carta aos Romanos. E Paulo vai chegar lá 10 anos depois, preso, condenado e morto. E aí, é claro, nós estamos aqui aprendendo a verdade a respeito da universalidade do pecado, a lei de Deus, que é a Torá, né? Revelado no Antigo Testamento, a respeito do julgamento divino, a respeito do destino da humanidade, com Cristo e sem Cristo, a respeito da fé
que salva, né? A fé salvadora, as obras que vêm da lei, a respeito da graça, justificação, santificação, a respeito do plano da salvação de Deus dos gentios, exclusivamente de Israel. Será que há 2 planos de salvação? Aí esse grupo aqui vai dizer que sim, existe a salvação da igreja e a salvação de Israel. A de Israel já estava escolhida. Deus predestinou Israel para a salvação porque escolheu um povo seu e não se arrependeu de ter escolhido o seu povo. Ele fez uma aliança e ele não pode quebrar essa aliança. Já o grupo 2 vai defender o seguinte: não, o plano de Deus sempre foi a igreja. Israel não conseguiu cumprir o plano da igreja. Quando Jesus veio, foi que a igreja foi estabelecida. E aí a cobra vai fumar e o jacaré vai chupar manga no debate que a gente vai ter. A obra de Cristo e a obra do Espírito Santo é praticamente o coração do Evangelho de Paulo, porque tudo acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, Romanos 9 a 11, há um futuro para Israel, ou a única coisa que tinha que acontecer foi nos apresentar a lei e nos apresentar o Messias? O resto agora é com a igreja. Será? Nós vamos ver isso de hoje a 8, no próximo capítulo, em nome de Jesus.